Kleber Cabral, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Sindifisco Nacional. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentar o senador Paulo Paim, que preside essa sessão da CCJ. Cumprimentar o relator, senador Otto Alencar. Agradecer a presença, todos aí que estão nos acompanhando. Agradecer pelo convite. É uma satisfação, uma honra poder participar com esse debate. Nós, no âmbito do FONACAT, o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, nós elaboramos uma análise dessa PEC 187, né? Vou deixar aqui um exemplar com o senador Paim, já deixamos no gabinete do relator Otto Alencar, com a colaboração de professores da Unicamp, professores da Faculdade de Campinas, né? E temos aí uma apresentação, a minha está um pouquinho mais longa do que os meus antecessores, eu peço um pouquinho de paciência para os nossos ouvintes. Essa PEC 187, né, ela trata da extinção dos fundos públicos, né, e aí o primeiro conceito importante é nós sabemos que esses fundos públicos são, na verdade, formas de gestão, de elaboração, de controle, né, são, na verdade, fundos contábeis que têm essas funções de gestão e de controle, uma ferramenta para melhor gerir e controlar o orçamento, né, e balanço da União e dos entes. O projeto ele traz algumas premissas e alguns objetivos que passaremos a analisar. A primeira premissa é que a maioria dos fundos eles foram criados lá num passado distante, numa outra realidade socioeconômica, diferente da atual. Essa é uma das premissas que foram apresentadas. E nós vamos ver que nem todos os fundos são assim. Tem fundos antigos, tem fundos recentes, tem fundos antigos que são extremamente contemporâneos e vice-versa. Tá também uma premissa de que essa vinculação de receitas, ela engessa o orçamento público, não permitindo que o legislador dessa legislatura possa definir para onde vai o dinheiro público, né? Traz ali um objetivo, que é a possibilidade, né, isso é um chamamento, é uma possibilidade de amortizar a dívida pública com essa desvinculação desse superávit financeiro aí da ordem de 219 bilhões de reais. E aí eu queria destacar um trecho do relatório do senador Otto Alencar, que eu achei muito interessante, de maneira muito acertada, faz um preâmbulo sobre isso, para a gente não ter, para a gente achar que isso não é mais do que ele de fato é, que ele vai resolver a parte da dívida pública. O relatório coloca o seguinte: no caso da União, como os recursos dos fundos estão, em sua maior parte, depositados na conta única, que fica no Banco Central, o uso dos superávites financeiros para amortização da dívida pública irá gerar aumento da quantidade de moeda em circulação na economia. Esse aumento da liquidez terá que ser compensado pela venda de títulos públicos, as chamadas operações compromissadas, feita pelo Banco Central. Ou seja, a redução da dívida do Tesouro Nacional será compensada por um aumento da dívida do Banco Central junto ao mercado, que são as operações compromissadas, de forma que não haverá redução da dívida bruta do governo federal. Ou seja, há uma vantagem no sentido de melhorar a gestão da dívida pública, mas não tenhamos ilusões disso que isso vai trazer uma redução do endividamento. Isso está bem claro e achei muito positivo no relatório do senador Otto Alencar. E diz ainda que parte dessas receitas públicas, e esse é um outro encanto que é colocado, ela poderá ser destinada a projetos de erradicação da pobreza, investimentos na infraestrutura, e aí nós perguntamos quem é que não quer erradicar a pobreza, quem é que não quer, né, investimento na infraestrutura do nosso país. Mas aí, senhores, a questão é que esse projeto apresenta uma solução em bloco. E aí, com a devida vênia, eu acho que o governo federal deixou de fazer a sua lição de casa, de fazer um diagnóstico mais preciso, separar o joio do trigo, quais são, afinal, esses fundos que não têm mais serventia, que não funcionam, ou que geram superávit, e quais são aqueles que são necessários. Não houve esse trabalho. Foi trazido para os ombros do parlamento, a começar aqui pelo Senado, a responsabilidade de uma decisão muito drástica e muito decisiva, ou seja, né, uma extinção geral e ampla de todos os fundos públicos, né? E aí, só citar alguns: o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o relator Otto Alencar já fez questão de deixar bem claro que esse fundo não será extinto, mas na proposta do governo ele estava. Fundo Nacional de Assistência Social, né, ele tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para financiar o benefício de prestação continuada, apoiar serviços, programas e projetos de assistência social, né. Financiamento ao estudante do ensino superior, do FIES, né? Nós todos sabemos a importância que isso tem, né? Na ordem de 13 bilhões de reais. O Fundo Social, por exemplo, é uma lei nova, é uma lei de 2010, não é priscaseras, não é século passado, é uma lei recente do Fundo Social, que na verdade é aquela que recebe royalties do pré-sal, né?
O Fundo de Garantia à Exportação, que, pelo que eu entendi do relatório, também está salvaguardado, né? Um dos fundos, é uma emenda do senador José Serra, entendemos que foi acertada o acolhimento dessa emenda. E o fundo, o FNDCT, que já foi citado aqui, relacionado ao desenvolvimento científico e tecnológico. Esses são só alguns que talvez parte de nós conheçamos, mas existem outros 20, existem aí mais de 200 fundos públicos com diversas finalidades, e é impossível que qualquer um de nós aqui consiga identificar, né, sem um trabalho detalhado, consiga tomar uma decisão de sim, vamos extinguir esses fundos, e aí depois a sociedade que se reorganize para tentar, num espaço de tempo limitado, reativá-los, né? O que está sendo proposto, eu acho que essa é uma grande preocupação que a gente quer trazer para os parlamentares, é que estará sendo colocado uma espécie de lousa em branco, né? O que o meu colega aqui, Julião, chamou de freio de arrumação, eu diria que não é bem isso, é, na verdade, um reset. É uma lousa em branco, onde todas as definições das políticas públicas em áreas cruciais, segurança, educação, saúde, eles estarão eliminados e colocaremos a sociedade, todos os atores, empresas, interesses privados, públicos, administrações, todo mundo terá que se degladiar, né, uma explosão de lobbies, onde uma guerra de todos contra todos, buscando espaço no orçamento público. Isso é algo bastante preocupante. Há também uma questão que é preciso chamar a atenção, que é uma diferença temporal entre a extinção do fundo e o efeito do corte da receita. O artigo 3º, ele traz ali que os fundos públicos serão extintos se, e aí a condição futura, se não forem ratificados por lei complementar, em que tempo? Até o final do segundo exercício financeiro. Então, nesse espaço de tempo, o fundo existe e ele será extinto lá no final do segundo exercício seguinte. Mas o artigo 4º já traz que, embora formalmente existente esse fundo, ele deixará de receber receitas quase que imediatamente. Os dispositivos infraconstitucionais que vinculam essas receitas a esses fundos públicos, eles são revogados ao final do exercício da promulgação. Então, no nosso caso, se promulgado em 2020, em janeiro de 2021, acabou as receitas para esses fundos, embora eles possam formalmente estarem vivos até lá. Então, essa disparidade, creio eu, precisa ser acertada, porque estará se asfixiando o fundo imediatamente, né, e para que ele possa, e sem tempo hábil algum, para que a sociedade, o próprio parlamento, se reorganize para ratificá-lo, né, dentro do tempo hábil. Né. A proposta do governo, ele já trazia como exceção, né, aliás, a única exceção trazida na proposta do governo, era para aqueles fundos públicos previstos no texto constitucional, e também na Constituição dos Estados e nas leis orgânicas e nas disposições transitórias. O relator, ele adicionou algumas exceções, né, que nos pareceram acertadas, né, criando também o texto, é um texto que eu tenho dúvida se ele traz a clareza necessária, senador Otto, mas concordamos plenamente com o objetivo, que era excluir, ou seja, permanecer os fundos que foram, embora não estejam expressamente mencionados na Constituição, eles foram criados para operacionalizar as vinculações previstas, autorizadas ou estabelecidas nas Constituições e nas leis orgânicas também, né? E aí o exemplo, FAT e os fundos regionais. A nossa dúvida é que isso, talvez com esse grau de clareza, talvez surjam dúvidas e judicializações, e talvez a gente tenha alguma emenda de redação para tentar auxiliar na melhor definição disso. Mas o conceito está correto. Ressalvou também a questão das prestações de garantias, como, por exemplo, o Fundo Garantidor de Exportação, que é importante, e os fundos que têm relação com o Poder Judiciário, Tribunal de Contas, que são ali providos por várias taxas, né? Então, nos pareceu acertado essas exceções, embora a gente tenha essa crítica geral de que é uma definição muito difícil do parlamento tomar de uma vez só, né, de excluir todos os demais fundos que não se classifiquem como aí. E aí eu preciso tratar, né, eu como auditor da Receita Federal, representando aqui os auditores e preocupado com a futuro da administração tributária no Brasil, a questão dos fundos vinculados à administração tributária. Nós temos um fundo no âmbito federal e existem diversos, quase todos os estados e alguns municípios existem fundos
que são responsáveis pela estrutura da administração tributária. No âmbito federal, ele chama Fundaf, foi um fundo criado em 1975. Esse fundo, diferente de outros, Julião, ele foi ratificado por decreto-lei, né, em 1990, decreto legislativo em 1990, e ele é responsável por todas as despesas no âmbito da administração tributária federal. Todas as despesas da Receita advêm desse fundo, ele tem diversas fontes, né? E, a nosso ver, ele poderia estar, pela redação que foi dada para excepcionalizar aqueles fundos que estão, embora não expressamente mencionados na Constituição, eles são criados para operacionalizar, talvez ele já esteja aí, mas o nosso pleito é que haja maior definição disso. A administração tributária, e aí não sou eu como auditor, né, eu preciso ter o cuidado disso, de não parecer que eu estou querendo dizer que quem trabalha na administração tributária tem maior importância intrínseca. Não é isso de forma alguma. Mas a função de Estado exercida pelas administrações tributárias, elas são essenciais à própria existência do Estado, ao próprio funcionamento do Estado. E não sou eu, científico, que estou dizendo. É o Constituinte derivado que disse, emenda constitucional 42 de 2003, as administrações tributárias, União, Estados e municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. Esses recursos prioritários, eles são operacionalizados através de fundos, né? E ainda o artigo 167, 4 da Constituição, né, a parte da Constituição que fala da questão orçamentária, ele também faz uma ressalva e coloca a administração tributária num patamar de grande relevância, né? O princípio geral é de que são vedadas as vinculações de receitas com órgãos, fundos ou despesas. Essa é a regra geral. Ressalvados, e aí vai o 674, ressalvados a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino e realização de atividades da administração tributária. Então vejam que o Constituinte derivado colocou saúde, ensino e administração tributária e faz referência ao artigo anterior que eu coloquei, como determinado no artigo 37 e 22 da Constituição Federal. Isso, senhores, tem uma razão de ser, que é a compreensão de que a viabilidade das políticas públicas de todas as áreas, elas dependem da eficiência dos órgãos de arrecadação, né? Então, não é uma questão que está fora da nossa contemporaneidade, ele foi trazido lá em 73, foi ratificado em 90, foi colocado pelo Constituinte derivado na emenda 42 em 2003, e fato é que as administrações tributárias dependem da existência desses fundos para a sua viabilidade. O nosso país passa por um grave período de crise fiscal, né? Todos os países que enfrentaram com êxito esses desafios, os países que atravessaram esses períodos de crise fiscal e venceram, todos eles mantiveram as suas máquinas arrecadatórias funcionando a todo vapor, por razões óbvias, porque você precisa equilibrar receitas e despesas. No Brasil, mesmo com o Fundaf, e é isso que eu preciso ressaltar para os senhores, mesmo com o Fundaf, a Receita Federal sofre com questões orçamentárias. Nós tivemos, nessa Lei Orçamentária de 2020, um corte de R$ 1 bilhão, de 2,8 para 1,8 bi, uma queda de 36% no orçamento da Receita Federal, com a importância que ela tem, né? O país atravessando uma grave crise fiscal, e o governo encaminha essa proposta. Não foi o Congresso que cortou, foi o próprio Ministério da Economia que cortou esse orçamento da Receita, né? Se isso já acontece agora, com o Fundaf, nós temos um enorme receio do que acontecerá no futuro, se o Fundaf não for mantido. Por fim, o que eu quero deixar como mensagem é que a nossa preocupação de que, nesse contexto de uma visão orçamentária muito ortodoxa, né, de controle de regra de teto de gastos, aí por 20 anos, né, controlando os gastos sociais, despesas primárias, eliminar as fontes regulares de financiamento para as políticas públicas pode ser um grande passo para a desorganização do Estado e desorganização da prestação das políticas públicas do nosso país. Senador Paim, de nossa parte, agradecer a oportunidade de participação, deixar o material que nós utilizamos aqui durante a apresentação à disposição dos senhores. Eu gostaria apenas de reforçar a razão pela qual o Constituinte derivado lá em 2003 colocou na emenda 42 o artigo, tanto 3722 quanto o 674.
Ele ali no 674 ele separou educação, ensino e administração tributária como sendo as áreas em que é permitido a vinculação de receitas com órgãos, fundos ou despesas. Isso por uma razão, para proteger essas áreas no orçamento público. Porque aquele legislador teve a visão de que no dia a dia, na guerra cotidiana por espaço no orçamento, havia o risco de se cometer erros e de deixarem essas áreas sem o devido cobertor orçamentário. E é por isso que existe essa previsão, e eu entendo que o raciocínio desenvolvido pelo relator, o senador Otto Alencar, em relação àquelas exclusões, também se aplica para os fundos vinculados à administração tributária, porque são fundos que foram criados para operacionalizar aquelas previsões que estão no artigo 37 e 22 e no 674. É para isso que existe, é para que haja segurança, porque se a administração tributária não funcionar, se ela não tiver o orçamento adequado, nós perderemos em todas as pontas. Uma administração tributária que não funcione terá repercussão em todas as políticas públicas, porque dela depende a arrecadação e a própria existência do Estado. Ficamos à disposição, senador Otto Alencar, de Vossa Excelência, do seu gabinete. Plantão 24 horas, estamos à disposição. Obrigado. Muito bem. Esse foi o presidente do Sindifisco Nacional, deixando as portas abertas para continuar conversando na busca do entendimento.